Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar reinando. Continuamos na nossa tarefa, na nossa missão de Atos. Estamos meditando e tirando aos nossos corações uma palavra do Senhor. Gostaria até de desafiar os irmãos nesse processo. Sempre aqui no canal do YouTube tem uns comentários aí embaixo. Se você tiver possibilidade, coloque lá nesses comentários qual é o versículo do nosso capítulo. Hoje é o capítulo 14. Desse capítulo 14, qual é o versículo que mais te chamou a atenção? Aquele versículo que, ao ler esses 28 versículos, né, que são desse capítulo, esses 28 versículos, qual assim você leu e falou, poxa, que legal, que interessante esse versículo? Ou qual foi o versículo que de repente, olha, esse aqui falou meu coração? Ou de repente um que você não entendeu, falou, não entendi o que ele quis dizer com isso. Então, use os comentários aí para que juntos possamos crescer. O texto vai dizer que Paulo e Barnabé está aí em Icônio, e ali começa a anunciar, começa a falar do Senhor Jesus, a anunciar a palavra, tanto Saulo como Barnabé. E a gente vai perceber que nesse texto o problema começa a ser os judeus, porque Paulo e Barnabé vai pregar aos gentios. E parece que aonde Paulo e Barnabé chega também uma galera de judeus e começa a fomentar os gentios, né? Aqueles tipo, os judeus, o evangelho que veio, né? O Jesus que veio para os judeus, como João vai dizer, eles não querem o evangelho, mas também não permite que os gentios aceitem também, entendam. Jesus vai dizer, né? Jesus disse a eles assim, olha, vocês ficam na porta, nem entram e nem deixam ninguém entrar. E aí no versículo 6 diz que quando eles ficaram sabendo de toda a trama que os judeus estavam fazendo, ao ponto deles quererem apedrejar Paulo, o versículo 6 vai dizer que quando eles souberam disso, fugiram para a cidade de Licoânicas, de Listra e Derbe e seus arredores. Mas olha o versículo 7. Para mim, o versículo que mais me chama a atenção aqui, que quando eu li, falou assim, poxa, que versículo, é o versículo 7, que diz, onde continuaram a pregar as boas novas. Mesmo com toda essa invenção, mesmo com todo esse levante, mesmo com toda essa trama que os judeus estavam causando, Paulo e Barnabé não desistiram, continuaram. Na segunda parte do texto, nós vemos que eles apedrejam a Paulo, ao ponto de achar que Paulo estava morto. E Paulo se levanta, melhora, e o que ele faz? Continua anunciando o evangelho, vai até os discípulos, fortalecendo, movendo, agindo. Então, esse versículo 7 que diz, né, onde continuaram a pregar as boas novas, para mim, resume todo o texto. Por quê? Porque é o que eles continuam fazendo a partir do versículo 8. Diz que em Listra, através do Espírito Santo, eles curam um paralítico de nascença, começa a anunciar e diz que tantos outros milagres acontecem, tantas outras situações, e o povo tem o entendimento errado. O povo tem o entendimento errado. A religiosidade é um problema muito sério, muito sério. Amanhã no culto à noite eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso. Amanhã à noite estarei pregando sobre o capítulo 3 de João. E ali a gente vê, né, como que a religiosidade funciona, mas ela não funciona para aquilo que é necessário. E aqui nós vamos ver isso. Por quê? Porque eles olham para Paulo e Barnabé e acham que eles são deuses. E começam a cultuar a eles, começam a oferecer sacrifício a eles, entendendo, sabe, entendendo tudo errado. Aí Paulo chega e fala, para, vocês entenderam tudo errado, não é isso. Não é isso, diz que ao ponto que Paulo e Barnabé e Paulo, eles rasgam as suas vestes num sinônimo de revolta, num sinônimo de chamar a atenção, fala, não é isso, o evangelho não é isso. E ele vai dizer então no versículo 15, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Lembra que João diz isso também? Nos capítulos atrás, João diz isso. Olha, eu sou homem como você. Quando ele vai até Cornélio, fala, não, levanta, eu sou homem igual a você e Deus não faz. Então, Barnabé e Paulo estão dizendo, nós também somos homens como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Paulo está dizendo, não é isso.
Isso tudo que vocês estão fazendo, é o que eu estou falando para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, as boas novas, é totalmente ao contrário, é para que vocês parem de fazer essas coisas, parem de adorar pessoas, parem de adorar imagem, parem de adorar qualquer coisa, porque o único digno de adoração é Jesus. Era isso que Paulo estava trazendo. E mais uma vez, continuando o texto, vamos dizer que mais alguns judeus, né? Diz que, versículo 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. E o que eles fizeram? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivera morto. Percebe? Percebe quando muda, quando Paulo não quer os seus aplausos, quando Paulo não quer as suas adorações, tanto Paulo e Barnabé, qual é o resultado do povo, qual é a ação do povo? Apedrejá-lo. Apedrejar, já que não quer, então peraí, vamos maltratar então. De deuses, até então de deuses, o que acontece? Paulo se torna inimigo ao ponto de ser apedrejado. E o texto continua dizendo que achavam que ele estava morto, seus discípulos vão ali, e mesmo assim Paulo continua a anunciar o evangelho. Paulo continua a fortalecer os irmãos, Paulo continua a encorajar os irmãos, né, que é o que vai dizer que então que eles, mas quando o versículo 20 diz, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. E aí diz que eles continuam então fortalecendo os irmãos. E isso então mexeu muito comigo, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eles não pararam de anunciar aquilo que era importante. E já parou para pensar quantas vezes nós queremos parar? Quantas vezes nós queremos desistir por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dificuldades? E Paulo vai dizer que é mais importante anunciar o reino do que estar bem, do que pensar. Paulo não estava pensando no seu bem-estar. Paulo pensava que vidas estavam morrendo sem Jesus. Que possamos pensar nisso desse dia. Deus abençoe a todos, irmãos. Beijo no coração.